Olá, bem-vindo ao Conexão Fábio Borri, um olhar sobre amparo. Estamos gravando hoje mais um episódio. Na semana passada nós falamos sobre a violência através dos meios digitais e os cuidados que a gente tem que ter com as crianças e adolescentes. Nós tivemos aqui o Tenente Coronel Wanderley Turola e a irmã dele, doutora Vanessa Turola, advogada. Falamos bastante sobre segurança, sobre os cuidados que os pais devem ter com suas crianças, com seus adolescentes, frente a esse perigo tão iminente que a gente vive hoje. Hoje nós sabemos onde estão nossos filhos na escola, com quem eles estão, no clube, com quem eles estão, na rua, mas em casa, nós sabemos, através das plataformas digitais, com quem que eles estão conversando, o que eles estão fazendo, com que eles estão, com qual acesso eles estão. Então isso nos preocupa muito, Eu ressalto que eu tenho uma filha de 10 anos e isso me preocupa muito. Deixei bem claro no episódio anterior o porquê do tipo de violência que vem sendo cometida e hoje nós vamos fazer mais um episódio falando sobre isso, só que de um ponto de vista diferente, do ponto de vista psicológico. E eu trago com vocês hoje aqui um convidado muito especial, Dr. Maurício Barros. Dr. Maurício Barros, profissional graduado em psicologia, pós-graduado em psicanálise, filosofia e teologia. Atua como psicólogo clínico, palestrante e escritor. Tem uma bagagem muito ampla. Eu tenho um contato com ele já há 4 anos, indo para 5 anos, que tem me ajudado muito e hoje eu tenho o prazer de trazê-lo aqui. Dr. Maurício, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, uma saudação para você e para todo mundo que está assistindo e vai assistir. Muito obrigado, doutor. Hoje é um tema muito interessante, até porque a gente está vivendo uma nova era. E eu falo que nem tudo é benefício, nem tudo é bom. Nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão adoecendo mentalmente. A gente vê isso no nosso cotidiano, a gente está vendo isso no dia a dia. Mas antes de entrar nesse assunto específico, quero falar um pouquinho de amparo. Nosso podcast é focado em amparo, é um olhar sobre amparo. Eu quero te perguntar, sua trajetória aqui em Amparo, você veio de São Paulo, novo ainda, uma criança de 10, 11 anos. Isso. E por que Amparo? Por que você decidiu ficar em Amparo? Essa trajetória profissional, pessoal, a constituição da família aqui. A mudança foi uma mudança familiar, onde São Paulo, na década de 70, era uma cidade extremamente violenta e, além disso, a poluição, o céu acinzentado, gerava uma qualidade de vida muito abaixo daquilo que era satisfatório. E na necessidade de oferecer para os filhos uma infância mais saudável em todos os sentidos, meu pai procurou uma cidade e dentre todas as cidades que a gente visitou, e a gente andou por muitas cidades, ele escolheu Amparo por ter uma confluência de benefícios. Uma cidade próxima a grandes centros, uma cidade com uma ótima qualidade de vida, uma cidade bonita, montanhosa, é uma cidade com um povo acolhedor e, assim, pessoalmente foi uma decisão muito acertada, porque eu posso dizer que na minha constituição, Fábio, eu tive uma infância que pode ser chamada realmente de infância. Jogar bola no campinho, brincadeira de taco na rua, uma escola pública com um pessoal extremamente sadio. Então, realmente foi uma escolha extremamente acertada. Não tenho dúvida disso. Eu vim para cá, Maurício, comecei a vir para Amparo em 2012. E eu vinha com meu chefe, eu era diretor de uma empresa, eu tinha uma das filiais aqui. E eu chegava com ele na cidade, sabe quando você entra no município que é agradável, é bonito de ver, passava na Marginal, principalmente à noite, Que lugar gostoso, eu falei assim, poxa, mas eu vindo de outras cidades, você passar naquela Marginal, ver o pessoal caminhando à noite, seguro, celular na mão, batendo papo com cachorro, criança. Eu falei assim, cara, como eu gostaria de morar num lugar assim, porque eu vim de São Paulo também. Sim. Anteriormente eu morei em São Paulo, e hoje você não tem uma vida mentalmente saudável também em São Paulo, porque você sempre está com medo, você sempre está receoso. Daí quando você vem para Amparo, parece que você é acolhido por uma tranquilidade, por uma qualidade de vida que poucas pessoas têm hoje. Nós falamos no podcast passado, Amparo é uma das cidades, dentro dos seus índices, uma das mais seguras do país. Ainda continua assim.
apesar de nós tivemos uma elevação de furtos recentemente, mas ainda homicídios, roubos, a mão armada. Nós tivemos 2 tentativas recentes que foram coibidas pela Guarda Municipal, né? Sim. Foram detidos os meliantes, aí, os assaltantes. Então isso nos traz uma tranquilidade muito grande. Na minha infância eu passei em São Paulo, eu não queria a mesma coisa para minha filha. E hoje eu vejo ela brincando na rua, Sim. coisa que pouquíssimas crianças têm isso. Né? E é muito saudável para ela. Para ter uma bola na rua, jogar vôlei, nossa, brincar de taco, skate, patins na rua, coisa que a gente não vê mais no nosso dia a dia. E poder proporcionar isso para ela num ambiente bom é excepcional. É muito, muito gratificante mesmo para a gente como pai, como mãe, você ver a criança tendo uma infância longe das telas. É lógico, a gente não está livre 100% disso. Porque, queira ou não, a internet traz muita coisa boa, traz informações, ela gosta muito de pesquisar, ela gosta muito de ler, então acaba tendo benefícios, mas você tem que estar policiando isso daí. Sem dúvida. E podendo tirá-la para outras atividades, fazer um esporte, brincar, né, com os colegas na rua, isso é sensacional. Maurício, desculpa. Não, gostaria de pegar um gancho que me veio na cabeça, que eu acho que é muito válido, principalmente para quem está ouvindo, né? São 2 pessoas de fora que estão conversando sobre a cidade. E por a gente ter vindo de fora, a gente tem o privilégio de ter um olhar que está direcionado a uma apreensão das coisas positivas. E quantas pessoas que não nascem aqui, não moram aqui, que têm um olhar muito focado para somente aquilo que falta, mas esquecem de ver tudo aquilo que tem de bom. E felicidade tem muito mais a ver com você aproveitar aquilo que você já tem, do que se queixar do pouquinho que lhe falta, né? Exatamente, senão a gente entra no que chama do amor platônico, né? É ser feliz com aquilo que você não tem, é desejar algo que você não tem para ser feliz, né? E nós estamos, é a contramão da felicidade, na verdade. Contramão, exatamente. Porque a gratidão, ela deveria trazer a felicidade. Sou Exato. grato, sou feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu faço. Eu falo muito isso na empresa. Quando eu faço palestra, falo, a partir do momento que você levanta para ir trabalhar e você fala, poxa, que saco, eu tenho que trabalhar, seu dia acabou. Você vai viver pelo salário, você vai viver pela sexta-feira e não pelo sonho. A partir do momento que você consegue viver pelo seu sonho, né, então você deixa de ser um saco aquele trabalho. Você se apaixona por aquilo e busca seu sonho através desse mecanismo que é o seu trabalho. Então a gente joga muito pelo inverso, né? Não tá bom, eu não gosto do meu trabalho, o salário não é bom. Fala, no dia que acontecer isso, pede demissão e vai buscar aquilo que você queira fazer. E Fábio, isso não é otimismo não, viu? Isso é realismo positivo. Porque no teu dia, na vida das pessoas, tem 200 coisas que deram certo. Mas às vezes uma coisinha que sai fora da expectativa do sujeito já é o suficiente para, de acordo com a imaturidade dele, ele classificar o dia dele como um dia ruim. E você vê que distorção cognitiva e que injustiça, porque proporcionalmente não é legal. Então, essa colocação ela é importante de ser repetida, porque a gente vive numa sociedade onde o clique ele exalta o negativo, porque chama mais atenção do que positivo. E não é difícil a gente generalizar para a vida da gente, sabe? Exatamente. Exaltar o negativo e desconsiderar o positivo. O copo meio cheio ou meio vazio? Exatamente isso, né? É isso. Se você está com sede, como que você olha o copo? Se eu tenho meio copo de água, eu vou ficar muito feliz. Perfeitamente. Eu acho que é bem por aí. Nossa cidade oferece... Outro dia eu vi uma postagem, uma mãe de 2 crianças, assim, poxa, essa cidade não tem nada. E eu faço um desafio. A gente consegue passar um mês inteiro, todos os fins de semana, fazendo atividades diferentes. Eu posso ir ainda um pouco além ainda, 2 meses fazendo coisas diferentes no fim de semana, sem repetir a mesma coisa. É incrível o que nós temos aqui em Amparo e na nossa região próxima, as fazendas, né, os locais que você tem para ir, a culinária. Então tem de todas as formas, de todos os valores para você poder buscar. Inclusive eu falo isso sobre o turismo também, né? Nós temos cidades próximas que atraem muito turista e a gente tem muita coisa aqui, acaba não vendo tanto turista no nosso município. Exatamente. Uma questão de atração. Dando um saltinho aqui no nosso bate-papo, por que a psicologia? A gente entra no papo de filosofia, Sim. de psicologia, mas e por que da psicologia? Por que da sua carreira nessa área você constituiu uma carreira brilhante, né? E eu posso falar aí como paciente, né? Você é meu terapeuta,
como paciente, a gente tem uma confiança muito grande no seu trabalho, uma confiança muito grande no seu conhecimento. Por que você foi para essa área? O primeiro motivo é gostar de gente, e o segundo motivo é o desejo de alimentar uma curiosidade insaciável por saber como as coisas funcionam. E a mente humana é um material inesgotável de aprendizado e de conhecimento. Então a gente está unindo assim duas coisas que são extremamente apelativas num sentido positivo, que despertam interesse e, se eu for bem sincero, é até um apaixonamento, porque tem um aspecto vocacional e tem um aspecto que diz respeito a gostar muito, se interessar muito, querer muito, sabe? Entendi. E uma fonte inesgotável, mas eu consideraria até um labirinto sem ponto final. A mente humana é surpreendente, né? O que deixa ela mais intrigante e mais desafiadora, né? Muito, o tempo todo. Quanto mais a gente estuda, mais complexo fica, né? Tem horas que você fala assim, não tem um fim para isso. A gente não consegue desvendar os mistérios. Se a gente usa de 3% a 5% do cérebro, que já é um absurdo, né? E os outros 95%, 97% que passa na mente do ser humano. E aí que nós vamos chegar no nosso assunto aí. Por que o ser humano está adoecendo, Maurício? Eu vou começar dessa forma mais chocante, mas por que tanto crime, por que tanta falta de informação e de cultura no mundo de informações, né? Numa velocidade de informação absurda que a gente tem? Onde está esse gap do ser humano? Porque ao invés de a gente estar progredindo junto com a internet, com a velocidade das informações, nós já temos um estudo falando que essa geração é menos inteligente que os pais, né? O QI está diminuindo ao invés de estar aumentando. O que está acontecendo nessa nova geração? É muita informação ou é falta de interesse em colher melhor, de apurar melhor as informações, ou as pessoas estão ficando desligadas? Primeiro, você já não vê tanta gente comprando livro hoje. A leitura tem se tornado raro. Outro dia eu falei, estava conversando, até um colega nosso, o Alcides, né? Alcides Neto, ele deu alguns livros para minha filha. Aquilo lá é alegria para ela, absurda. Porque ela criou o hábito. Eu tenho o hábito de ler, minha esposa tem o hábito de ler, e ela criou esse hábito. Eu acho que o exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele vai puxando junto contigo. E eu contando isso para uma pessoa, eu falo, nossa, mas ela lê? Ela adora ler. E tem alguns mangás, né, aqueles livrinhos novos japoneses lá. Ela lê um por dia. Então, assim, está se tornando uma coisa rara. E ao contrário, eu estou vendo as pessoas mais vazias também. Porque de tanta informação, elas estão buscando aquilo que interessa, vivendo de imagens. Como que você vê, assim, para não ser muito prolixo, como que você vê essas pessoas hoje estão adoecendo mentalmente? Qual que é o motivo disso na nossa era? Essa pergunta ela remete a uma mescla entre sociologia e filosofia, tá certo? O mundo contemporâneo hoje, ele se situa dentro de um contexto que é um contexto consumista e capitalista, tá certo? Onde existe uma grande engrenagem que precisa girar. Para essa grande engrenagem girar, eu preciso de pessoas que atuem na produção de bens e serviços, e eu preciso de uma grande massa que consuma bens e serviços. A melhor forma de manter um sujeito aprisionado nessa roda, nesse círculo vicioso, é afastar ele da própria essência, afastar ele da própria alma, da capacidade reflexiva, da capacidade dele estar próximo àquilo que é a verdadeira essência dele, que diz respeito ao que ele realmente quer. A nossa sociedade, inicialmente ocidental, e que agora essa cultura está se orientalizando, ela tem uma finalidade insidiosa, que não é declarada, de formar pessoas cada vez com menor capacidade reflexiva,
com menor capacidade interpretativa, pessoas que se envolvem em determinados conceitos, que o valor está em ter, se afastando no valor do ser e deixando de se conectar com a própria essência. Esse sujeito vive um vazio de sentido, um vazio de propósito, e esse vazio gera uma insatisfação que tem como compensação a compra, a aquisição, um desejo que nunca vai ser saciado, retroalimentando essa sociedade de consumo, essa sociedade aonde vai o capital. Então, nós vemos na educação um desaparelhamento e um desprestígio. Quanto menos você investe em cultura e educação, mais essa pessoa está suscetível ao conceito de que o valor está em trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar a conta do cartão. E quanto mais ele vive essa vida vazia, mais insatisfeito ele fica e mais ele precisa se apegar a isso que contaram para ele que é correto. Então, eu poderia resumir isso num contexto que só pode ser quebrado a partir do momento que a gente entender que nós vivemos num piloto automático e que é necessário parar um pouco para poder escutar a própria alma, o próprio sentimento, o próprio pensamento e reavaliar prioridades, reavaliar os discursos, reavaliar aonde a gente está inserido, mas especialmente, qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido? Certo. Então, se eu tiro a essência, eu diminuo o discernimento, eu causo esse vazio nas pessoas, elas vão buscar isso em algum lugar. Uma imagem que não é dela, uma vida que não é dela, que estão baseadas, aí a gente começa a entrar no nosso assunto, baseados na internet. Exato. Naquele blogueiro que tem tudo, que ela acha que tem tudo, naquela vida que não é vazia, que é repleta de bens materiais, e muitas pessoas acham que a felicidade está na compra, está no bem material, está no dinheiro, né? E não na sua essência, não no seu ser, naquilo que eu desejo para mim como ser humano, como pessoa, né? Algo mais construtivo, mais cultural. E isso acaba entrando diretamente aí no nosso tema, principalmente os adolescentes, né? A gente conversou esses dias sobre a menor capacidade, menor discernimento, até por falta de formação biológica, se eu posso falar assim, no cérebro da criança, ainda do adolescente. Ele não consegue ter o discernimento necessário para entender o que é correto, o que não é, o que é real e o que não é. Então hoje, com a internet, com o evento da internet, das redes sociais, você consegue visualizar uma vida perfeita. Iates, carros, viagens, baladas, e a gente sabe que isso não é real. Porque, 2% da população vive isso, e não um blogueiro que se faz passar por isso. E eu vejo as pessoas tentando ter uma vida que não é delas, tentando ter uma imagem que não é delas, inclusive em fotos. Hoje você usa filtro. Então, assim, eu falei isso no podcast passado, você encontra a pessoa na rua, você não conhece a pessoa. Sim. Porque ela é tão transformada pelos filtros para ser alguém que ela não é, que você acaba não a conhecendo. E ela deixa de se conhecer do meu ponto de vista. Ela perde realmente a essência. E a gente entra no perigo da internet, de causar ilusão, de causar um preenchimento desse vazio que as pessoas têm. Eu tenho visto muito isso nas crianças hoje. Nós comentamos no podcast passado, no episódio passado, sobre a carência da educação, mas não da escola, da família. Onde começou a desestruturar, e criar esse vazio, essa falta de essência? Quando a família deixou de ser daquela constituição que veio da nossa. Nossa, acho que foi a última geração. Pai e mãe bravo, pai e mãe carinhosos, amorosos, mas que mantinham uma linha, mantinham uma disciplina dos filhos. Hoje eu não vejo tanto isso mais. As pessoas estão se perdendo por falta de tempo, por falta de interesse, e eu vejo muitas crianças sendo guiadas, cuidadas e educadas pela própria internet, o que é um risco. A gente não sabe quem está do outro lado. Aí na sua trajetória profissional, você já teve o atendimento de uma criança, um adolescente passando por isso, por problemas causados pelas plataformas sociais, pela internet? Continuamente. Não é incomum eu atender uma pessoa, vou citar o caso de uma jovem que falou, doutor, eu acho que
a minha vida é errada. Aí eu perguntei, mas por que você acha que a tua vida é errada? Porque eu tô em casa num sábado à noite e eu vejo que as moças da minha idade, elas estão tirando uma foto com um namorado, aí a outra está tirando foto numa festa segurando um copo, aí a outra está tirando uma foto na beira de uma piscina, mostrando as pernas e os pezinhos lá perto da água. E a minha vida não é assim. Eu trabalho durante o dia, eu estudo à noite, nos finais de semana eu tenho as minhas obrigações, aqui em casa eu tenho a minha vida familiar e dá a impressão que eu estou vivendo errado. E eu acredito que é por isso que eu seja infeliz. E o que a gente fala é o que você está vendo não corresponde à realidade. É simplesmente o desejo de apresentar uma fração de segundo com uma finalidade de receber, através de um like, uma gotinha de aprovação para que essa pessoa sinta que a vida dela tem algum tipo de valor, mas não é um valor real, é um valor sobre o olhar de desejo de terceiro. E não é real só porque não é seu, é de terceiro. Não é real porque aquele momento é uma fração de segundo, não é uma continuidade. Sim. E aí a gente começou a falar sobre o valor da vida dela. Uma pessoa que tem disciplina para poder trabalhar, tem sonhos, uma pessoa que almeja algo na vida, uma pessoa que tem valores familiares, que é cooperativa, que é respeitosa, que é amorosa, que é carinhosa, que é honesta. Que esse seria o normal. Como você falou, você citou, você fez um resumo excepcional. Realmente vivemos uma crise onde a geração anterior conseguiu nos educar com valores morais que criassem pessoas que têm uma clareza daquilo que é certo e errado e têm escolha de fazer o certo e errado. E hoje criamos uma geração que, na ausência dessa educação, se sentem simplesmente perdidos e vazios. E aí, uma pessoa que não sabe o que quer, ela acaba comprando aquilo que o sistema, a cultura oferece para ele como sendo algo positivo e desejável, que é esse olhar do outro, que na verdade não importa nada para a nossa felicidade. Eu ia fazer até um comentário sobre isso. Eu considero que seria mais normal eu ficar infeliz por me frustrar, por ter algo assim, feito por mim que não deu certo, mas não pelo olhar do outro, não pelo like, não pelo tapinha nas costas, não esperando algo da outra pessoa. E hoje isso teve uma inversão. Eu fico infeliz quando eu não tenho like, eu fico infeliz quando eu não tenho essa aprovação de terceiros, mas eu não ligo mais para a minha própria frustração, aquilo que eu erro, aquilo que eu deveria estar aprendendo. Mas sim, eu atribuo sempre ao próximo, ao outro, a minha infelicidade. Ele não curtiu minha foto, ele não curtiu meu vídeo, ele não deu, eu não tive like, mas a culpa é dele, não minha. Sim. Seria o contrário, poxa, eu estou infeliz porque eu caí de skate, eu estou infeliz porque não deu certo aquele trabalho. Está havendo uma inversão muito grande nisso. E o que você acha sobre essa exposição precoce de adolescentes e crianças a esse âmbito digital tão aberto? O que pode ser pior hoje, maior incidência, e o que é pior dessa exposição? É um bullying? É a pornografia? Nós estamos cercados de várias coisas negativas. O que você considera pior e como que isso pode influenciar na criança e no seu desenvolvimento? Pergunta... São duas vertentes de resposta. A primeira vertente é o seguinte: mais importante do que proteger o meu filho dos perigos digitais é oferecer um tempo de qualidade, uma energia, um esforço na educação e na transmissão de valores, porque eu vou estar constituindo um sujeito que, mesmo sendo apresentado a algo perigoso, vai ter o mínimo de condição de poder identificar esse perigo e, de alguma forma, recorrer a mim ou a algum outro adulto no sentido de o proteger. E a segunda parte diz respeito a criança, ela
pode ter inteligência, mas ela não tem experiência e vivência para poder lidar com as circunstâncias e situações. E isso deixa ela vulnerável a adultos que mal intencionados podem explorar essas crianças sempre para o mal e para o lado negativo. O problema não é a tecnologia. A tecnologia, como qualquer outra coisa, é uma ferramenta. A questão é como eu utilizo ela. E aí eu retorno na primeira parte da minha afirmação aqui, da minha primeira parte da resposta. Uma família que consegue ter o mínimo de tempo, energia e disposição em educar o filho, em apresentar para ele bons valores, ele também pode educar o filho que a internet é a ferramenta mais importante que já foi criada na história da humanidade. Hoje na internet existe a Biblioteca Universal. Todo o material de conhecimento produzido na humanidade, na história, está disponível na sua língua. Você pode a qualquer momento, na palma da sua mão, aprender o que você quiser para a sua evolução e crescimento, não só intelectual, quanto inclusive emocional, psicológico e até espiritual. A questão é como eu uso isso. Então, a ausência de uma boa educação pode fazer com que a criança use a internet para se colocar numa condição de vulnerabilidade, ou pode oferecer para ela uma ferramenta para que ela tenha um desenvolvimento muito acima da média através daquilo que é uma tendência, que é o autodidatismo. Coisa que nunca existiu, tá? Sim. Se eu quisesse aprender sobre uma determinada matéria, eu ia na livraria, se não tivesse o livro lá, babau. Acabou, a gente não tinha acesso a nada. Não tinha, porque realmente não tinha. E se tivesse em outra língua, acabou. E a Barça é um pequeno tópico sobre um determinado assunto, nunca um material extenso. Então, hoje, existe uma disponibilidade de recursos para o crescimento pessoal, desde uma criança pequena até um adulto, independente da idade, só que as pessoas, elas não estão preparadas para usar a internet no seu benefício. E elas perdem um tempo ou com coisas que são desnecessárias, que são simplesmente um entretenimento vazio e muitas vezes até gerador de ansiedade e angústia, quanto para outras coisas que podem o colocar em risco. É uma fonte de ansiedade maravilhosa, né? Não sem dúvida quanto a isso. Tenho duas perguntas nessa sequência. Posso complementar uma coisinha? Claro. Pô, me chamaram para fazer uma palestra para o pessoal de administração lá no Liceu. E conversando com a direção e os coordenadores, e até um abraço para o professor Alexandre, eles comentaram que depois de 2 meses da retirada do telefone no Liceu, né, no Instituto Paula Souza, a incidência de crises de pânico, que normalmente era de 10 a 15 por semana, caiu para 2 ou 3. E os alunos começaram a comentar que eles passaram a ter um nível de interação diferenciado, do desenvolvimento de atividades físicas e sociais nos intervalos e na própria aula. E um garoto ali da plateia falou assim, uma coisa que a gente sentiu falta e não conseguiu substituir eram as fotos, os selfies. E aí eu fui lá em casa e achei uma máquina fotográfica do meu pai e comecei a tirar foto. E ele falou, achei uma delícia, me inscrevi num curso online e eu pretendo, se tudo der certo, seguir isso. Então, olha do que a gente está falando, né? Cria-se ainda um hobby, né? Criou um hobby. Você acaba com a fonte de ansiedade e cria um hobby para a pessoa. Pô, e um propósito, um sentido, e uma atividade criativa que gera felicidade, saúde, liberação de endorfina, uma profissão para o futuro, sim, que se não for de fotógrafo, pode ser de editor, de trabalhar com imagens, qualquer coisa. Sim, olha só,
Às vezes uma coisa num efeito dominó acaba desencadeando uma série de outras coisas positivas. Mas por que isso não acontecia? Porque a gente vive numa sociedade tão frenética, a gente vive numa aceleração tão grande, a gente vive numa correria. Da hora que você acorda e pega o celular até a hora que você cai no sono de cansaço, que não lhe permite momentos de reflexão e silêncio para você pensar na própria vida, para você pensar se você está no caminho certo, para você pensar que aquilo que estão te propondo tem algum valor positivo ou é prejudicial para você mesmo. Então eu defendo uma parada para uma vida um pouco mais reflexiva, porque essa correria não está levando a gente para um lugar bom, tá certo? Não, pelo contrário, eu acho que leva para coisas negativas, né? Você adoece realmente pela utilização em demasia, pela ansiedade, você acaba adoecendo o corpo. Não só a mente, mas o corpo também. E muitas pessoas preferem ficar, né, no celular, vendo alguma coisa, interagindo com pessoas distantes, do que fazer uma caminhada, fazer uma academia, buscar uma qualidade de vida mais saudável, né? Então isso tudo corrobora para que você afunde de alguma forma. E você tocou num ponto que eu gostaria muito que você me desse a oportunidade de falar. Sim. A solidão digital, a quantidade de pessoas pós-pandemia, especialmente, que estão sozinhas em casa, mas vivenciam a mentira de estar em companhia de outras pessoas, porque a rede social, seja ela o Instagram, o Facebook, o TikTok, mas especialmente o WhatsApp, dá a impressão que essa pessoa está em companhia de alguém. Mas fisicamente, o ser humano, Fábio, ele precisa de afeto da mesma forma que uma plantinha precisa de água. Um ser humano sem contato humano, sem olho no olho, se sentir desejado, ele adoece, deprime e morre. E você sabe muito bem do que eu estou falando, tá certo? Então, esse tipo de coisa, ele é fundamental. E existe essa falácia, essa mentira da companhia à distância, que não satisfaz. E eu costumo até brincar, existia uma coisa no passado remoto, na época dos nossos ancestrais, que chamava visita. Era uma coisa que as pessoas saíam da casa delas e elas vinham na nossa. Que coisa bizarra. E elas chegavam, tocavam a campainha e elas entravam lá dentro. Elas sentavam no sofá, a gente dava um bolo, dava café. E a gente passava umas horas conversando sem celular, sem mostrar vídeo, sem postar, sem tirar selfie. E depois que a pessoa ia embora, você saía bem porque você foi alimentado afetivamente de calor humano, de contato. Sim. E isso não é da mesma forma que o sujeito já não vai mais numa pizzaria comer uma pizza e viver a experiência do lugar. Ele pede pelo delivery e come deitado, assistindo televisão e babando no seu peito a massa de tomate da pizza. Ele também acha que ele pode ter relações interpessoais através de um WhatsApp. E um bom dia, boa tarde, boa noite faz com que eu me sinta perto de uma pessoa, mas eu não tô. Não tô, é mentira. Isso não faz bem. Essa mentira vai te levar à depressão, você concorda? Totalmente. Cara, viver a mentira te leva à depressão, que vai te adoecer e pode te levar à morte. E a vida vazia, Fábio, a carência. Vazia. O ser humano, ele precisa ser desejado. E o tema da nossa conversa, que são as crianças, por que uma criança ela vai se alienar no mundo digital? Porque o pai trabalhou o dia inteiro, muito mais do que ele aguentaria e ele é sobrecarregado. Porque esse pai trabalhava numa empresa grande, que você sabe o nome, ou invente um nome aí, e tinham 7 pessoas no departamento. Aí houve um corte e mandaram 2 embora. E agora vocês têm que dar conta do serviço em 5. Passado mais um tempo, a gente instalou um sistema novo aqui, e nós vamos mandar mais 2 embora. E vocês têm que dar conta do mesmo trabalho em 3. E esse cara chega em casa esgotado. Aí a esposa, da mesma forma, trabalhando, chega em casa por excesso esgotada. E ainda tem que cumprir a segunda jornada, que é fazer comida, olhar as tarefas das crianças, ver questão de roupa, arrumação de casa.
Essas duas pessoas, por essa vida altamente sobrecarregada, acelerada, frenética, eles têm pouca energia e inclusive pouca disposição em oferecer um olhar e o tempo para o filho. Então, Maurício, você me falando isso me remete a pensar numa comparação até desagradável. A criança ela tem esse vazio por ausência dos pais, não proposital muitas vezes, mas pela falta de condição física e psicológica, pelo esgotamento que os pais dão. Eles dão as telas, eles dão os bens materiais e isso causa esse prazer momentâneo. É igual a droga. Exatamente. O uso de uma cocaína, de um Total. crack, maconha. Assim, vamos lá. Tudo aquilo que lhe dá prazer diz respeito à descarga de um hormônio cerebral chamado dopamina. Então, eu comer, por exemplo, uma bolacha recheada vai descarregar um X de dopamina na minha cabeça. Então, aquela criança que está entediada, que está sozinha, sem ninguém lhe dar atenção, ela gostaria de ter o pai e a mãe para brincar um pouquinho com ela, ou para conversar, ou para se interessar, ou para pegar no colo. Não tendo isso, existe uma área cerebral chamada circuito de recompensa, que ficou armazenado lá dentro. A última vez que eu peguei um pacote de biscoito recheado, eu tive liberação de prazer. Então, já que eu não tenho a minha necessidade de afeto, de brincadeira atendida, o meu cérebro vai me remeter como compensação o desejo por prazer. E aí eu peço um pacote de bolacha recheada. E essa mãe se sentindo culpada por estar cansada e não poder brincar com a filha, ela entrega a bolacha para a criança. A criança come a primeira bolacha, a segunda bolacha. Na terceira bolacha já não tem mais descarga de dopamina, então o que ela faz? Ela abre, lambe o recheio e joga no chão as outras partes. Mas por que você falou isso, Maurício? Por que ela joga no chão? Porque a mãe vê que ela está desperdiçando bolacha e sujando o chão e dando uma bronca nela, é a migalha de atenção que ela tem, porque se a coisa mais importante do mundo é se sentir desejado, a coisa mais dolorosa do mundo é se sentir ignorado. É fato isso. E aí a criança ferve para ter uma migalha de atenção negativa, mas é uma atenção. Perfeito. Então, dentro desse contexto, para uma quebra desse vício na liberação da dopamina, que seja das telas, da internet. A internet traz muita coisa boa, mas muita coisa ruim se a gente não tiver discernimento. Qual que é o papel dos pais com relação a isso? Como que ele consegue levar esse equilíbrio para as crianças e para os jovens? A minha proposta sempre é um entendimento que não é a quantidade de tempo que você dá para o filho, é a qualidade de tempo que você dá para essa criança. E aí eu gostaria de contar uma historinha rapidinho. Claro, veio uma mãe e falou assim, nossa, esse domingo eu vivi a maior frustração da minha vida. O meu filho de 3 anos e meio, eu abri mão do meu trabalho para poder ficar em casa educando ele. E eu passo o dia inteiro com ele, eu acordo ele, eu dou café, eu coloco a roupinha, eu acerto as brincadeiras dele, aí eu vou fazer comida, vou lavar roupa, aí ele fica lá brincando, faz as coisas dele, eu ponho ele para fazer desenho e a gente passa a semana inteira nós dois juntos. Só que eu faço pilates 2 vezes por semana, na terça e na quinta. E nesse horário eu deixo ele com a avó. No domingo estávamos a família inteira almoçando e o meu irmão perguntou para o meu filho qual é a pessoa que ele mais gostava no mundo. Ele nem pensou, falou a vovó. E isso quebrou o meu coração. Como que eu, ficando o dia inteiro com ele, ele gosta mais da vovó? Aí eu expliquei para ela, você fica com o seu filho, a sua mãe fica para o seu filho. Se você dedicasse 1 hora da semana, como a tua mãe dedica, de ficar brincando com ele, ouvindo ele, prestando uma atenção exclusiva para ele, mas eu fico com ele,
Você fica em concorrência à panela de pressão, a Ana Maria Braga, as atividades, o teu celular, que ela usa muito o celular, tá certo? Sim. E a criança percebe que a atenção não é dela. Então, a sua mãe tá dando uma hora. Então, essa história, ela resume muito bem que um pai e uma mãe, independente do esgotamento, se na quarta-feira eles fizerem a noite do jogo, quarta-feira, depois da janta, a gente vai desligar tudo, celular, televisão, e nós vamos fazer um jogo. Um banco imobiliário, um jogo do detetive, um jogo lúdico, qualquer brincadeira. No sábado ou no domingo, a gente tem uma manhã onde a gente vai na Praça Pada Salles, onde a gente vai caminhar no Parque Linear, onde a gente vá para algum lugar e a gente possa ter uma interação, onde haja uma convivência. Esse pouco, por ser uma dedicação integral, já é absorvido para a alimentação das carências e não necessidade de chamar atenção pelo negativo. Entendi, perfeito. E eu gostaria de chamar uma. Essa é meio enjoada, tá certo? Mas foi uma observação. O psicólogo é um cara que fica prestando atenção nas coisas. Não para julgar, só para aprender. Passando a Comendador, na frente dos prédios, tem uma banca de jornal e tem a entrada para a Pada Salles. Quando você entra ali, domingo de manhã, você tem do lado direito de quem entra ali pela banca, os brinquedos. Escorregador, balança, trepa-trepa. E do lado esquerdo você tem a cama elástica, os carrinhos elétricos e os pula-pula. Do lado direito você vê um pai segurando uma criança descendo no escorregador, o outro pai jogando bola, o outro pai ensinando uma criança a andar de bicicleta, um outro pai empurrando a criança no trepa-trepa. Do lado esquerdo, você vê um pai sentado segurando o celular e o filho pedindo R$20 para poder passar 20 minutos pulando naquele pula-pula. Depois mais R$20 para poder andar. E quando dá o tempo, o pai fala assim, vamos embora. Aí a criança fala assim, quero churros. Ela nem quer churros, mas por não ter tido atenção, ela vai. E aí o pai dá os churros. Ela dá uma mordida nos churros e já não quer mais. Aí tá indo embora, fala assim, pai, eu quero um brinquedo do chinesinho. Porque o chinesinho fica aberto 24 horas, 7 dias por semana. Trabalham demais. Exatamente. Aí ele entra lá, e aí ele compra um brinquedo que a criança nem vai brincar. É só para ela ter, porque já que o meu pai não me deu atenção, ele vai me comprar os churros, ele vai me comprar o brinquedo. Aí ele vai para casa, aí chega em casa, a mãe dá a comida e o pai deita e dorme, assiste o jogo. E essa criança tem a carência desse pai. E as crianças da direita, elas não precisam do churros, do brinquedo, elas têm essa atenção ali do pai. Então, assim, essa observação, essa divisão, ela é metafórica de como você quer conduzir o seu filho. Sim. Como o pai do celular, que compensa com dinheiro, ou o pai que investe tempo e afeto na atenção para o seu filho. Porque eu posso garantir que essa atenção é a vacina para que esse filho tenha uma incidência menor de vulnerabilidade para álcool, para tabaco, para drogas e qualquer outro tipo de liberação de dopamina imediata, porque ele tem uma estrutura familiar que o agrega e faz ele se sentir sujeito. Sim. Bom, minha história se tornou pública há algum tempo através das palestras, Maurício. E em 2020 eu cheguei no fundo do poço, literalmente. Perda de patrimônio, né, assim, uma depressão muito forte, o uso de álcool, o que me levou a uma decadência muito grande. Inclusive foi quando eu conheci o Dr. Maurício e ele com acompanhamento, e por isso que o meu grande respeito, né, pelo profissional que pelo trabalho que faz, me ajudou nessa recuperação. E 5 anos para cá, desde que nós começamos a terapia em 2020 até hoje, que eu considero ter feito uma escalada de sucesso, né? Porque quando você sai do nada, eu falo isso para todo mundo, a pessoa fala assim, mas eu não tenho condições hoje, eu não vou ter futuro. Tem, se eu tive no fundo do poço e sair, assim, só quem vai para o inferno e sai que sabe como que é. E eu mudei muito minha vida esses últimos 5 anos.
trazendo para o lado mais humano e privilegiando muito os relacionamentos humanos. Meu relacionamento interpessoal com a minha família, e hoje eu numa condição até mais saudável financeiramente com as empresas, podendo fazer por outras pessoas. Eu falo, as bênçãos que você me fez enxergar, pelas bênçãos que eu tive de Deus, eu tenho que retribuir isso de alguma forma para as pessoas. Né, já começou aí o ano passado, estamos fazendo várias ações bem interessantes, e é lógico que eu não posso deixar de pensar na minha família. E hoje eu falo, essa interação, esse tempo de qualidade que eu busco ter com a minha filha, me leva até um risco de vida, porque eu voltei a andar de skate, Maurício. Então isso, né, a gente acaba fazendo coisa. Eu fui skatista, mas eu tinha 10 anos, que é a idade dela. Hoje eu estou com 47, e ela andando de patins, sozinha, eu falei, não, a interação tem que ser maior. Eu comprei um skate e voltamos a andar juntos. Então, a gente vê as mudanças, você ri, mas o risco de vida para uma pessoa de 47 anos em cima do skate é muito grande, cara. Uma coisa é ser skatista na minha adolescência em São Paulo, outra coisa com 47 anos acompanhar uma criança de 10. Mas isso causa uma união entre nós muito grande. Todas as interações que eu e minha esposa a gente tem com ela hoje, assim, proibindo o celular em alguns momentos, jogando uma bola, passeando, indo viajar, conversando, cortamos o celular na hora das refeições, que eu achei fundamental, que a gente tinha dado uma relaxada nisso, a interação aumenta. Parece que o amor aumenta, a família fica mais consistente. Isso reflete no profissional. Poxa, você vai trabalhar mais tranquilo, sabendo que sua família está bem, você vai trabalhar com amor, então tudo isso acaba retornando. E ela sente essa diferença também, porque ela tem o pai e a mãe ali que estão acolhendo. Por mais difícil que seja o nosso tempo, poxa, eu viajo bastante, a Mariana tem as obrigações da casa, das empresas, mas a gente consegue disponibilizar, porque a vida é uma só, ela passa muito rápido. Exato. Ela nasceu outro dia, hoje ela está com 10 anos. Está com 10. Então, o que vai ser daqui para frente? E eu entro numa nova pergunta. Enquanto crianças, a gente consegue comandar, gerenciar, né, a vida deles. E o adolescente? O adolescente que ele está viciado num celular, viciado numa rede social, que ele começa a mudar a própria foto para deixar de ser ele, a sua essência, para ser alguém que não existe, que ele quer criar. Como que a gente consegue interferir de uma forma positiva nesse adolescente? E a gente sabe que a adolescência não é fácil, passamos por isso, né? Como que eu consigo ter essa gestão, essa influência positiva na vida de um adolescente? O primeiro entendimento é que a adolescência é a fase mais aguda do ser humano, porque corresponde a uma fase de transição entre a criança e a formação da identidade do adulto que está a vir a ser. Existe um conflito dentro do adolescente que metade dele quer ser criança e continuar tomando o todinho que a mamãe leva e tendo o cuidado que a mamãe tem. E a outra metade já quer ter a liberdade de fazer o que quer, mesmo sem ter noção de consequência daquilo que está fazendo. Então, quanto maior é o conflito interior, maior se expressa como rebeldia exterior às pessoas. Então, a rebeldia de um adolescente, ela é reflexo exterior de uma dor interior por processar o luto da criança e o advento ou nascimento desse adulto. Entendi isso daí, eu não levo por lado pessoal, mas o entendimento todo é que investir nos primeiros anos de vida do seu filho faz com que mesmo na adolescência, apesar do conflito e do desejo de testar na vida, ele vai ter uma boa base de valores morais que vão, no momento onde ele precisar escolher entre algo saudável e algo que possa ser prejudicial para a vida dele, ele vai ter o discernimento de fazer uma escolha melhor. Então, a gente é a favor de um investimento maior na educação fundamental, nessa estruturação familiar. Eu defendo profundamente uma formação religiosa, independente de qual for. Uma criança de família católica é a primeira comunhão, uma criança evangélica é o encontro dominical, uma criança espírita é a evangelização infantil. Não importa qual é a denominação, porque
a frequência de uma criança numa instituição religiosa é a complementação dos valores morais que ele aprendeu em casa. E aí, adulto, na oportunidade de fazer coisas erradas, ele vai ter lá dentro dele já instalado um princípio de julgamento de certo ou errado e minimamente vai ter uma chance maior de não fazer graves besteiras. Então, investir quando é pequeno. Ontem nós estávamos conversando, você me falou de 3 pilares que a gente deveria investir nas crianças. Isso me marcou bastante. Você pode descrever um pouquinho sobre isso? Sobre os raciocínios? Existem hoje vários autores que falam sobre tendências do mundo contemporâneo e tendências para um futuro muito próximo. E nós estamos vivendo uma ascensão da inteligência artificial, nós estamos vivendo uma ascensão muito grande da automatização de processos e da robotização. Então, num prazo muito curto, a gente vai ver uma revolução no sentido das atividades profissionais e da nossa vida. E você que tem um filho hoje, você pode pensar assim, poxa, educar é preparar para a vida. Mas como é que vai ser a vida daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, quando meu filho tiver mais adulto? Esses futurologistas, esses especialistas que pensam no futuro, eles são todos concordantes com a ideia de que a melhor forma de você preparar alguém para um futuro que você não sabe qual vai ser é investir na base. Ou seja, se você está erguendo um prédio e você não sabe se esse prédio vai ser uma casa térrea, se vai ser um sobrado, se vai ser um edifício com 5 andares ou um arranha-céu com 50, a única coisa que garante que você vai conseguir o teu objetivo é investir nos pilares, na fundação. E para a fundação de um homem ou mulher do futuro, existem 3 pilares fundamentais que são colocados na educação fundamental infantil. O primeiro é o desenvolvimento de uma inteligência lógica aritmética. É a capacidade de não perder a habilidade em lidar com números, tá certo? De lidar com questões lógicas. A segunda, e muito, muito, muito importante, eu acho que a mais importante de todas, que é a segunda, é a capacidade de leitura reflexiva e interpretativa. Porque no futuro, onde vão haver uma enxurrada de fake news e de narrativas que são tendenciosas para um lado ou para o outro, se o seu filho tem o hábito da leitura, sabe interpretar e tem valores, ele vai saber distinguir se o que estão falando, se o que ele está lendo ou o que ele está assistindo é algo para o bem ou para o mal, se é certo ou errado. Ele não vai se deixar manipular. E o terceiro e importante para a vida prática é, independente se no futuro vai ter IA, robótica e automação generalizada, aparelhar ele com a capacidade de resolução de problemas angariando recursos externos. E o que significa isso? Significa não facilitar a vida do seu filho. Pai, amarra o sapato? Não. Eu vou ensinar você a amarrar o sapato, vou amarrar para você e depois você vai amarrar e nós vamos com o tempo deixando você autônomo para isso. A cada oportunidade, oferecer não peixe na boca, mas ensinar ele a pescar. E se ele não souber, porque a gente não sabe tudo ou não consegue tudo, ele saber a quem pedir e aonde buscar. Porque um sujeito que tem uma capacidade de resolução de problemas e busca por recursos, independente de como vai ser o mundo, ele sempre vai ser alguém necessário. Ele pode usar IA, ele pode usar automação, ele pode usar robótica, mas quem vai resolver o problema é ele. Ele está chamando para ele. Então, entendemos esses 3 fundamentos. Não fui eu que inventei isso, foi um grande autor israelense chamado Yuval Harari, autor do Sapiens, e essa afirmação dele está no livro sensacional, chama 21 lições para o século XXI, que, para quem gosta de leitura, é deliciosa. Bacana. Vou aproveitar a deixa, até comentei contigo ontem, uma dica para o pessoal que tem filhos mais novos, filhos adolescentes, a partir de 10, 11 anos,
para jogar até em família, com os amigos. Eu comprei um livro recentemente muito bacana, chama Scotland Yard, o jogo do Sherlock Holmes. É um jogo em que você vai de tabuleiro, em que você vai andando, entrando em locais como bar, farmácia, museu, carruagem, e tem uma dica em cada local que você entra, para você poder desvendar quem foi o criminoso, como foi cometido. Então é um jogo de raciocínio, de resolução de problemas, muito interessante. Nós compramos, eu jogo com a minha esposa e com a minha filha, né, e a gente passa horas dando risada e se divertindo, disputando, né, dentro do jogo, mas a gente aproveita para ver a capacidade de raciocínio dela, de resolução de problema, o que é muito interessante. Fica a dica desse jogo, então, né, para vocês estarem brincando. Olha isso, para a gente estar finalizando aí, me fala então, qual que é o papel da escola e da sociedade? No que a escola e a sociedade podem corroborar de forma positiva, né, para que as crianças, os adolescentes fiquem mais seguros dentro desse ambiente digital? Qual seria a atuação escola-sociedade junto a crianças e adolescentes como uma forma de prevenção de crimes? A atuação preventiva sempre está baseada em informação. Então, todo tipo de preparação, passando as informações, avisando sobre os riscos, identificando especialmente quais são as consequências, elas são altamente necessárias. Só que existe uma questão, é que neurologicamente o ser humano ele só se forma autônomo a partir dos 23 anos de idade, que é a hora onde uma área cerebral aqui atrás da testa, chamado lobo frontal ou hipocampo, que está localizado no que chamamos de neocórtex, que é a parte mais desenvolvida do cérebro humano, ela é o acumulador daquilo que a gente chama de consequências. É o popular juízo. Então, só tem juízo neurologicamente, biologicamente, a partir dos 23 anos. Então, eu não posso esperar que uma pessoa menor de 23 anos, ela possa ter as melhores escolhas possíveis. Eu, como pai e mãe, tenho como obrigação, pelo amor que eu tenho pelos meus filhos, de proteger eles mesmos de escolhas infelizes. E como eu faço isso? Através de um olhar atento sobre o comportamento do meu filho, sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, sobre a fala dele, sobre as companhias. Qualquer alteração no meu filho, por conta dessa proximidade, especialmente uma aproximação pelo diálogo, já vai interceptar se o meu filho está sofrendo algum tipo de influência através da rede social negativa, vinculada a algo que possa estar desvirtuando o pensamento dele para algo perigoso para ele e para o próximo, ou desvirtuando ele para algo que é moralmente negativo, que pode ser consumo de substâncias, pode ser alguma questão vinculada à sexualidade ou pornografia. Então, é muito necessário a vigilância dos pais. E essa vigilância só ocorre com um olhar atento. Eu chamo de olhar apaixonado. É aquele olhar que o namorado tem para a namorada. Amor, o que você tem? Nada. Não, amor, você está diferente. Não é nada. Eu te conheço. Fala, o que você tem? Não, é sua cabeça. Pode falar, eu sei que você tá. Ah, aconteceu isso. Uhum. É só esse olhar que é capaz de tirar, de perceber e de evitar que alguma coisa aconteça. E como nós dissemos aqui nesse encontro, infelizmente, essa vida frenética tirou da gente a noção de prioridade e os filhos acabaram ficando em terceiro ou em quarto lugar e eles não recebem esse olhar e essa atenção. E é isso que nós precisamos resgatar. Nesse momento onde o meu filho é pequeno, ele é prioridade. Mas e o trabalho que vai sustentar ele? É importante, mas tudo de forma organizada para que não venha se perder depois. Exatamente. Acho nada mais importante do que essa ligação, esse convívio, essa atenção, né, com os nossos filhos, sejam bebês, crianças ou adolescentes. Olha isso, vamos finalizando. Eu quero parabenizar por essas duas obras, né, que você escreveu, autor de Emoções, um mapa para a vida. Esse daqui eu já li.
né? Excelente livro, fala sobre sentimentos, como lidar com os sentimentos, porque né, eu entendi bem, o sentimento ele vai existir, o sentimento de raiva, a emoção, né, a alegria, mas como você lida com isso? Acho que o importante é saber como lidar com o sentimento, com as emoções. E o outro, para onde, para quê? Que é um olhar mais filosófico, né? O primeiro é do ponto de vista mais psicológico e esse mais daqui filosófico. De filosofia. Parabéns pelas duas obras, excelentes. Essa daqui eu leio até o fim de semana. Emoções já está lida. Deixo a palavra para você, para suas considerações finais. Te agradeço muito, Maurício. Foi um prazer estar contigo aqui, sempre num papo construtivo, educacional, reflexivo. Agradeço a oportunidade. Eu fico muito feliz em ser convidado, porque na minha concepção, um maior trabalho diz respeito à prevenção. E não tem melhor investimento do que investir na formação e no resgate desses valores morais, especialmente para essa geração que está em formação, que daqui a pouco vai estar tomando conta do mundo. Me coloco à disposição através das redes sociais, tem o meu Facebook lá, Maurício Barros, o Instagram, mauriciobarros.psi, e qualquer coisa é só mandar uma mensaginha lá, que a gente, de acordo com a agenda, faz de tudo para poder atender a todos, tá certo? Obrigado, Fábio, parabéns por essa iniciativa, obrigado à equipe técnica aqui que nos atendeu, e desejo a todos uma excelente semana, independente de quando você estiver me assistindo. Muito bom, Maurício. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pela audiência. Semana que vem mais um podcast com um assunto bem interessante, uma novidade para Amparo que a gente vai estar trazendo com um novo projeto. Obrigado, até a próxima.